Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, então, é quinta-feira, dia 12 do 11. Como a Pro explicou, aula de ética, nós já terminamos a apostila. Então, hoje não teremos ética. A Pro vai gravar, então, para vocês de ciências. Então, peguem a apostila de ciências e o vamos trabalhar. Ciências, a página 149, o ar. Então, nós vimos na aula passada sobre a água, né? Que é um aí dos recursos naturais, a água e o calor, o sol. Hoje nós vamos ver sobre o ar. O ar é um recurso natural indispensável à vida dos animais e das plantas. Ele está em todos os lugares, mas não podemos vê-lo. Mesmo assim, em algumas situações podemos perceber a sua existência. Então, como que nós percebemos a existência do ar? Nós percebemos quando nós enchemos um balão. Peguem uma bexiga aí em casa e encham para vocês verem. Ela vai aumentar de tamanho. Por quê? Porque ela tem ar ali dentro. Nós vemos o ar em movimento quando ele balança as árvores. Então, nós não vemos ele, mas nós podemos sentir o ar. Em volta do planeta Terra existe uma camada de ar chamada atmosfera. Ela é muito importante para os seres vivos, pois filtra os raios solares que podem prejudicá-los. Então, podem grifar essa parte aí. Então, em volta do nosso planeta Terra tem essa camada de ar, que recebe o nome de atmosfera e protege aí os seres vivos. Além disso, ela ajuda a impedir grandes variações de temperatura no planeta. Sem isso, congelaríamos durante a noite, pois ela retém o calor e o ambiente e não fica congelado quando estamos no lado da Terra que não recebe a luz do Sol. Um dos gases que compõem o ar atmosférico é o oxigênio, utilizado pelos seres vivos para a respiração. O oxigênio é tão importante que não podemos viver sem ele por mais de alguns minutos. Então, o oxigênio é um gás que nós respiramos e ele é importante para a nossa vida. Se nós prendermos a respiração, o máximo que a gente consegue é alguns minutos, né? Mais que isso, nós não vamos conseguir, porque nós dependemos do oxigênio para respirar e para sobreviver. Cuidados com o ar. Então, já que o ar é tão importante para nós, turminha, temos que ter aí alguns cuidados com o ar. A boa qualidade do ar é fundamental para a saúde dos seres humanos. Muitas vezes, porém, nossas ações provocam a poluição do ar. Os automóveis que utilizamos para nos locomover, a fabricação de produtos que precisamos, os campos de criação de animais, o cultivo de terra para produzir nosso alimento e outras atividades produzem gases que podem poluir o ar. O ar poluído pode causar problemas à saúde das pessoas, além de agravar doenças. Então aí vocês veem três imagens. Vemos aí a do carro, a fumaça liberada pelos escapamentos do veículo, então essa fumaça polui o ar. As indústrias, né, as fábricas ali produzem ali os seus produtos e durante ali essa produção libera esse monte de fumaça aqui no ar. E além disso, a vegetação, né, as queimadas também causam poluição no ar. Algumas dessas maneiras devem diminuir essa poluição. Instalar filtros que diminuam a fumaça emitida pelas fábricas, priorizar o uso de bicicletas e transporte público, diminuindo a quantidade de veículos na rua, não provocar queimadas e preservar a natureza, pois as plantas amenizam naturalmente a poluição causada pelo ser humano. Página 151, turminha, brincando de cientista, pula que nós não vamos fazer. Página 152, temos aí 4 exercícios. O primeiro, indique 2 situações que nos permitem perceber a presença do ar. Então, acabamos de ver isso aqui. Quando que nós percebemos a presença do ar, né? Quando nós vemos as folhas das árvores balançando, se movimentando, né? As ondas do mar, nós observamos. Um catavento, se nós pegarmos um brinquedo, um catavento e sair assim para fora, né, e der um pouquinho de vento, né, esse ar ali do vento vai movimentar o catavento e nós vamos perceber também, né? Enchendo um ar, né, enchendo de ar um balão, uma bexiga, entre outros. Complete as frases a seguir, tá? Então temos 2 frases, vocês vão completar.
3. Assinale as frases que se referem à importância da atmosfera. Então, dessas frases aí, algumas se relacionam, assim, diz respeito à importância da atmosfera. Quais são elas? Vocês vão fazer um X. E o último, pinte os espaços que indicam as principais causas da poluição do ar. O solo. O solo é a parte da superfície terrestre que chamamos de terra ou chão. Então, o que é o solo? É a parte da superfície terrestre, que nós aqui chamamos de terra, né? De chão. É o chão aqui que eu e vocês pisamos. O solo é importante para o desenvolvimento das plantas, pois é nele que ela se fixa e retira água de nutrientes. Então, igual nós vimos lá no comecinho do ano, quando ainda estávamos nas aulas, lembra da importância do solo? Ele fixa ali a raiz das plantas e ele vai fornecer os nutrientes e água para a planta. É dele que muitos seres vivos retiram o alimento, ou é nele que encontram o abrigo. Os seres humanos utilizam o solo para as plantações, para criar animais e retirar materiais como areia e argila. Então, nós temos aí a imagem das corujas buraqueiras, fazem a toca delas no chão, ou seja, a toca ali da coruja, ela serve de abrigo, né? As plantações de alface, né, que serve de alimento para os seres humanos, e o artesanato aí feito com argila, que é um tipo de areia, né, muito utilizado lá na região lá do Nordeste, Pernambuco, ok? Minérios. Abaixo do solo há uma camada que se chama subsolo, formada por rochas muito duras. Grande parte dos minerais que usamos são extraídos, ou seja, retirados dessas rochas. Quando os minerais são usados para fabricar os objetos, chama-se matéria-prima. Veja alguns exemplos. Temos aí o alumínio. Com o alumínio fazemos panelas, latas, bandejas. E temos o ouro. Com o ouro se fabricam as joias. Então, esse chão que nós vemos aqui, turminha, se nós formos aí cavucar esse chão bem profundo, não é só um pouquinho não, e cavucando bem lá no fundo, nós vamos ver que vai mudar aí a aparência desse solo. Não vai ser só aquela terra ali igual tem no começo. Vai encontrar, como diz aqui, grande parte de minerais, né? Pode encontrar mistura de rochas, né? E delas muito duras. E é desse solo mais duro ali que as pessoas extraem essa matéria-prima para a fabricação de muitos produtos. Okay? Cuidados com o solo. É fundamental cuidarmos do solo, pois é onde vivemos e de onde tiramos tudo o que consumimos. Apesar disso, diversas atividades realizadas pelo ser humano têm prejudicado o solo. Para preservá-lo, veja algumas práticas que devem ser evitadas. Então, a primeira delas e uma das mais importantes, não jogar lixo sem tratamento no solo. Não utilizar agrotóxico nas plantações. O que é agrotóxico? É um tipo de uma substância química, um veneno, que vai matar os insetos ali das plantas. Porém, esses agrotóxicos prejudicam o solo, além de que corremos o risco aí de consumirmos um alimento aí com alto índice, né, uma grande quantidade de agrotóxicos e ainda fazer mal para a nossa saúde, né? Não desmatar áreas, seja por meio do corte ou seja pelas queimadas. Então é importante esse cuidado aí também, né? O ser humano tem que começar a pensar por esse lado, não ficar desmatando aí as florestas, desmatando áreas algumas, nem cortando árvores e muito menos queimando, né? Erosão. O que é erosão, turminha? É o desgaste do solo ocasionado pelo vento, chuva, calor excessivo, entre outros fatores. Então, aqui nós temos uma imagem da erosão. Quando nós vemos um solo todo trincado, cheio desses buracos enormes assim, é chamado de erosão. E isso ocorre de forma natural, devido aí ao tempo, à chuva, ao clima, né? Quando ele se elimina a camada protetora do solo, a vegetação, muitos animais ficam sem alimento e abrigo, além de o solo ficar fraco e descoberto, o que aumenta o processo aí da erosão. Então, o que é erosão aí, é o desgaste do solo, podem grifar aí, ok?
Página 155, pula que nós não vamos fazer. Página 156, atividades. Observe as imagens abaixo e explique qual é o problema causado ao solo em cada uma delas. Tá? Então, o que é a primeira aí? A pessoa está jogando lixo, né, no lugar inadequado, no lugar errado. Né? O que o lixo faz com o solo? Hein? E na letra B, tem uma pessoa cortando as árvores, ou seja, desmatando, desmatamento. O que o desmatamento faz? 2. Observe o quadro a seguir e responda às perguntas no caderno. Então, temos aí um quadro, colheita do milho. A letra A, para que o solo está sendo utilizado? Então, se couber aqui, pode responder aí mesmo. Para que o solo está sendo utilizado nessa imagem? Por que impactos o solo dessa região sofreu? E 3, C, por que o solo é um recurso natural importante para as pessoas? Os seres vivos, página 157. Os seres vivos também são considerados recursos naturais. Utilizamos as plantas para a fabricação de casas, de objetos como roupas e móveis para a alimentação. Então, além da luz solar, da água, do ar e do solo, os seres vivos, como as plantas, no caso aqui do exemplo, também são considerados recursos naturais, porque nós utilizamos a planta para nossa alimentação, utiliza-se a planta na fabricação de casas, no caso aí de madeira, né, e fabricação de móveis, tá? E a árvore é um ser vivo, né? Então, também faz parte aí do processo aí, enquadra-se, aliás, aí como recurso natural, ok? Temos aí a imagem móveis de madeira, né, que são fabricados através, né, do corte aí de uma árvore. Pega a madeira ali do tronco e se fabrica os móveis. E vimos aí uma criança comendo um pedaço de melancia, né? As plantas servem de alimento para os animais e também para nós seres humanos. Os animais servem de alimento para os seres humanos e para outros animais. São úteis também como meio de transporte e para a fabricação de roupas. Os restos de plantas e animais fornecem ao solo nutrientes que servirão para outros seres vivos. Então, nós vemos aí uma imagem, a leoa e o filhote devorando a presa deles, né? Ou seja, um outro animal que está servindo de alimento para eles. E na próxima imagem nós vimos o carro de boi, que ainda é usado como transporte. O carro de boi usa-se o boi, né, para puxar aí o carro de boi, né? Também utilizado aí como transporte. Portanto, também serve, né, de transporte para o ser humano, ou seja, usa-se um recurso natural, que são os animais, para transporte para os seres humanos. Okay? Página 158. Observe os objetos à sua volta e escreva do que eles são feitos. Então, turminha, essa atividade vocês vão observar aí 3 objetos aí na casa de vocês, tá? Por exemplo, a cadeira, a mesa, okay? A cama, o guarda-roupa. Vocês vão observar aí 3 objetos, apenas 3, e vão descrever. Por exemplo, a cadeira é feita de, a cama, o guarda-roupa, a mesa, vocês vão colocar aí, ok? 2, procure as palavras do box no diagrama de palavras. Então, nós temos aí planta, animal, mineral, ar, água e solo. Vocês vão procurar cada uma delas no diagrama de palavras. Agora, utilize essas palavras para completar o texto a seguir. Então, temos aí um texto, vocês vão usar essas palavrinhas que vocês encontraram para completar, ok? Página 159, não vamos fazer. E paramos, então, por aqui hoje. Homework ficou as páginas 152, depois vamos para a página 156 e 158 e uma folhinha do vamos trabalhar, ok?
Vamos trabalhar página 257. 257 e 258. Ok? E as páginas, repetindo aqui, 152 da apostila, 156 e 158. Ok? Dúvidas? Só falar com a Fona no WhatsApp. Nos vemos amanhã de novo na nossa aula de ciências.